Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP, na Avenida dos Italianos. E quero convidar vocês para estarem conosco nessa quarta-feira, dia 2, encerramento da consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã, consagração, encerramento deste ano de 2020 da consagração. Já está conosco também nossa querida pastora Jaqueline Velasco, que faz parte dessa equipe também, juntamente com a missionária Genilda e muitas pessoas que vêm nos ajudar. Então, nesta quarta-feira, encerramento do trabalho de consagração na Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã 283. Bom, no domingo nós temos a nossa EBD, as eleições já passado, voltamos então ao normal. Às 17 horas nós temos a nossa EBD com a nossa missionária Genilda Oliveira ministrando domingo às 17 horas. E das 18 às 19h30, o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Quero também convidá-los para de segunda a sexta-feira aqui pelo Facebook, eu, pastor Alberto Brasil, estou ministrando o estudo do Antigo Testamento e eu quero convidá-los a estar junto conosco. Bom, hoje a leitura se dará a partir do capítulo número 12 do segundo livro do profeta Samuel. Nós lemos na sexta-feira o capítulo 11, eu quero recapitular com vocês, mas hoje, propriamente dito, a leitura se dará no capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel. O que aconteceu no capítulo 11, pastor Alberto? Eu não pude acompanhar. Se você não pode acompanhar, você pode então entrar no meu canal do YouTube. Você entra no meu canal e ali você vai estar então pegando todos os estudos desde o primeiro livro do Gênesis, capítulo 1, até hoje no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, tá bom? Entra lá, se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe no canal do pastor Alberto Brasil, onde também as consagrações, os cultos de domingo, vocês vão estar participando. Mais uma vez cumprimento nossa pastora Jaqueline Velasco, nossa missionária Genilda Oliveira e todo o povo que vai estar entrando com a gente. Bom, capítulo 11 aconteceu aquele adultério, aquele grande pecado que Davi, quando ele não saiu para a guerra, no tempo em que todos os reis saíam à guerra, ele não saiu com o seu exército e não saindo Davi, ele avistou do alto ali do terraço do seu palácio, ele avistou uma linda mulher se banhando, ele teve uma visão do quintal, ou talvez ali do banheiro dela, e ele viu essa mulher se banhando, ele interessou-se por ela, e interessando, ele manda perguntar quem era aquela mulher, e vão dizer que era a mulher de Urias, um soldado, um dos valentes de Davi, que estava no fronte de batalha. E Davi não quis saber quem é que era ele, só quis saber quem era a mulher, e manda buscar e deita-se com essa mulher, tem relações com ela, e depois ela fica então grávida e manda avisar a Davi, e Davi arma um grande esquema para poder então trazer Urias da guerra, para que ele se deitasse com a sua mulher, e deitando-se então, aquele filho que estava sendo gerado, Davi diria, e ela também, que seria de Urias, né, quando ele voltou da guerra. Só que esse soldado era uma pessoa muito eficiente, uma pessoa muito voltada, um patriota. E ele então fala: eu não vou deitar com a minha mulher enquanto a arca do Senhor está lá no fronte de guerra, meu general Joabe e todo o povo de Israel estão lutando, eu não vou para casa. Então Davi manda uma carta por ele mesmo para que Joabe, o general,
venha colocar ele à frente, no lugar mais perigoso, para que pudesse morrer, e assim acontece. Então nós terminamos esse capítulo 11 desse jeito. Vamos entrar no capítulo 12 agora. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 7, e eu quero declarar, como Paulo, eu quero também fazer isso toda a minha vida. Assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. E se há uma coisa que nós não podemos ser acusados no Ministério Árvore da Vida, é de não ensinarmos a palavra, de não pregarmos a verdadeira palavra. Nós temos ótimos pregadores, pastora Luciane Brasil, pastora Jaqueline, nossa missionária Genilda, tantos outros, pastor Ângelo, tantas pessoas que ministram a palavra de Deus. Eu não sou um pregador, eu ministro a palavra, eu trago algum conhecimento, mas não sou um pregador eloquente, como nossas amadas são. Mas nós não podemos ser acusados de não ensinar a palavra. Aquele que quiser aprender a palavra está à disposição, como fazemos aqui, ensinando desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, versículo por versículo, para que nós não possamos dizer: ninguém me ensinou, eu nunca ouvi falar de Jesus. Nós temos essa oportunidade e este privilégio. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 7, depois trarei as explicações desses primeiros versículos e daremos sequência então a todo o capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel. Quero cumprimentar também minha princesa, a pastora Luciane Brasil, que está felicíssima porque nossa filha Larissa chegou de viagem de Portugal, há mais de um ano que ela não via, e nós também não víamos, então hoje a pastora está radiante e Lorena aproveitou o embalo para ficar aqui em casa também, né? Tentei despedi-la, mas o Hugo foi embora com as crianças e Lorena ficou. Mas que bom que Larissa voltou e está conosco aqui no Brasil, aqui em casa. Vamos à leitura então na palavra de Deus. Quero repetir: assim como eu aprendi, como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar de suas ovelhas e de suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Versículo 1 até o versículo de número 7, vamos às explicações e vamos estar então trazendo para você agora. Vamos entender esse texto do versículo 1 ao versículo de número 7. No versículo 1 diz que Deus enviou a Natã, que era um profeta, para falar então Davi. E Natã vai contar uma história. E nessa história, a própria boca de Davi vai estar declarando a culpa dele. Então Natã chega e fala sobre um homem rico, que tinha muitas ovelhas, que tinha muito gado, e um homem pobre, que era vizinho dele, que só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha ele criou na sua casa e comia junto com ele, com os filhos, bebia no mesmo copo e dormia até lá, né, na casa dele essa ovelha. Mas vindo um visitante para o homem rico,
Ele não quis matar nenhuma das suas ovelhas. Ele quis então matar a única ovelha que aquele homem pobre tinha, e então ele mata e serve para aquele viajante, né, que chegara na sua casa. E Davi fica muito irado, Davi fica muito bravo e fala: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira, ele vai ter que dar 4 vezes mais, 4 cordeiras para aquilo que ele tirou desse homem que era pobre. Só que ele não esperava que a resposta de Natã fosse: tu és esse homem, Davi. Deus manda dizer para você assim: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Até o versículo 7. O que Deus estava falando, dando ali a Natã, então, essa parábola para contar para Davi, dizendo que um homem tinha muitas ovelhas, tinha muitas vacas, estava dizendo: Davi tinha um harém. Davi foi levantado como rei de Israel e ele tinha várias mulheres. A mulher que ele quisesse naquele dia, ele poderia ter. Para ele, como rei, poderia fazer assim. Então ele tinha várias mulheres no seu harém. Ele poderia escolher qualquer uma daquela mulher, já que ele não foi guerrear, já que ele não saiu junto com o seu general, com os seus soldados. Se ele quisesse ficar então descansando e ali ter relação, ele poderia escolher qualquer uma daquelas mulheres. Mas ele, olhando do alto do terraço, ele vê outra mulher, que era a única esposa que tinha Urias. Aquele homem casou, amou aquela mulher. Eu creio que ela também tivesse amado a Urias. Eu não creio que esta mulher, Batseba, ela fosse uma adúltera, fosse uma mulher safada, me perdoe o termo, que o rei chamou, ela vai para a cama com ele. Não era isso. Era que se o rei chamasse e não fosse, ela poderia ser morta. Então essa mulher se viu obrigada a ir para a cama com o rei Davi. Então é isso que Natã está contando. Olha, aquele homem rico tinha várias ovelhas, tinha várias vacas, mas ele tirou a única ovelhinha que tinha aquele homem, que bebia do mesmo copo, que estava com os filhos dele. Então tirou. E Davi disse: esse homem é réu de morte, ele não merece viver por esse pecado que cometeu. E Natã vai dizer então: este homem é você, Davi. Quantas vezes eu não consigo ver o meu próprio pecado? Eu vou ver o pecado que está na vida do Paulo Augusto, eu vou ver o pecado que está na vida da Genilda, eu vou ver o pecado que está na vida de todos, mas eu não vou ver o pecado que está na minha vida. Por isso que Davi, em um dos salmos, ele vai dizer assim para Deus: expurga-me, Senhor, dos pecados ocultos, dos pecados que eu não sei que estou pecando. Porque é muito difícil nós analisarmos a nós mesmos e chegar à conclusão que nós estamos errados. Sempre o casamento acaba porque a mulher está errado, porque o marido está errado, o namorado está errado. Sempre alguma coisa acontece, um relacionamento de anos entre amigos termina porque a gente não vê as coisas boas que foram construídas naquele relacionamento de um amigo com amigo, de uma amiga com amiga. Mas o primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem, a gente vê que o erro é do outro, o erro não é meu. Eu posso pensar e falar: não, peraí, o erro é meu, eu vou pedir perdão, eu vou me desculpar, mas dificilmente eu e você vamos agir assim, reconhecendo os nossos próprios erros. E aqui Davi, ele não reconheceu, até que foi apontado o dedo para ele, dizendo: é tu este homem, porque Deus te honrou, Deus te levantou como rei, Deus te livrou da mão de Saul. Versículo 8 em diante: e eu te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Aqui Deus está dizendo que até as mulheres que Saul tinha ficaram para Davi, se ele as quisesse.
Então aqui é isso que ele está dizendo: eu dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e a de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. O que você pedisse, Davi, eu poderia te dar. Uma mulher solteira, uma virgem, eu poderia te dar. Isso vai acontecer no final da vida de Davi. Davi, quando já está bem velhinho, Davi então começa a sentir muito frio. E nesse frio que ele vai sentir, então ali os sábios, os conselheiros falam: vamos pegar uma moça virgem para que ela deite com Davi e ali ela aqueça Davi. Não era para ter relação. Davi já não tinha mais condições de ter relação sexual nem com as esposas, muito menos com uma jovem. E esta jovem, Abisai, ela é levada e ela vai só para esquentar a Davi. Então Davi poderia escolher o que ele quisesse, pedir o que ele quisesse, tais e tais coisas que eu te daria. Só que resolve então tirar dos outros. Eu aprendo com isso que? Eu aprendo que cada um de nós tem um chamado, que cada um de nós tem um ministério. Eu, dentro do meu chamado, dentro do meu ministério, eu posso pedir a Deus tais e tais coisas para o meu ministério, mas eu não posso tirar do teu ministério. Eu não posso almejar o que você tem. Eu não posso querer ser igual a você. Eu posso pedir tais e tais coisas para o meu ministério, para a minha vida pessoal, para a minha vida conjugal, para a minha vida pastoral. Eu posso pedir essas coisas, tais e tais coisas, porque Deus me dá e dá a você também. Eu não posso tirar de quem tem. Eu não posso fazer como aqui Davi fez, pegando a mulher de Urias, quando este homem só tinha essa esposa e ele era um dos valentes de Davi. No final desse livro de 2 Samuel, nós vamos ver que entre os 37, Urias, era um dos tais que servia Davi, que daria a vida por Davi e perdeu a vida por um adultério de Davi. Vamos então, versículo de número 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Preste atenção que eu e você podemos matar também quando nós fazemos alguma coisa contra um irmão, uma irmã da nossa igreja, contra uma pessoa. Nós estamos lançando essa pessoa no mundo, e se essa pessoa morrer no mundo, ela então vai morrer por causa da minha mão e por causa da tua mão. Eu me lembro, um tempo passado, nós resgatamos o gerente do tráfico de uma grande comunidade. Esse homem era ali de Ricardo de Albuquerque. Deus, aprove a Deus colocar-me frente a frente com esse homem, e eu orei por ele, eu ministrei dizendo que ele morreria, e quase que ele morreu mesmo. E esse homem veio para a nossa igreja, a missionária Genilda, é desse tempo, a pastora Jaqueline não. Então ali o Roberto, né? O Roberto, ele veio então, o Negão do Ouro, era conhecido como Negão do Ouro. Ele veio para a nossa igreja, ficou um tempo conosco, levamos ele para um centro de recuperação, e neste centro de recuperação a qual ele ficou, quando ele voltou restaurado, e ficou na nossa igreja um tempo. Só que um outro irmão falou: não, essa igreja não é pentecostal como deveria de ser, essa não é uma igreja de reteté como deveria de ser, vamos para a igreja que eu estou indo, porque o irmão havia saído do nosso ministério e foi para uma igreja de reteté, e levou esse rapaz junto. Passado alguns poucos meses, o rapaz voltou para o tráfico, voltou para o vício e morreu com uma overdose de cocaína. E ali a tia dele foi até a igreja e falou: pastor Alberto, eu quero te agradecer pelo tempo que o senhor, a pastora Luciane, cuidaram do Roberto, meu sobrinho. Ele estava já convertido, só que uma outra pessoa tirou ele do ministério de vocês e levou para um lugar de reteté. Ele saiu da igreja e morreu com a overdose. E eu lanço essa culpa sobre este irmão que saiu da tua igreja
e fez isso com meu irmão. Então, pela mão, ele não matou o irmão, mas ele permitiu que esse irmão voltasse ao vício da cocaína, né, a tantas coisas, porque tirou do verdadeiro caminho a qual esse homem estava. Então, aqui Deus está dizendo que pela espada, então, dos filhos de Amon, Davi matou, né, matou a Urias. E isso acontece quando eu e você lançamos alguém para fora da igreja porque nós não sabemos lidar, não sabemos tratar. Missionária Genilda está falando que lembra bem dele, sim, né? Ele ainda tinha uma frase, né, muito engraçada que a pastora ficava, e eu fico como, né? Ele chegava, eu fico como? Eu falei, Roberto, tira essas gírias. Eu fui buscar da outra vez que ele tinha já saído do ministério, eu fui buscá-lo lá dentro da comunidade que ele morava, e quando eu cheguei eram muitos bandidos, muitos marginais na entrada. Eu cheguei, eu falei, eu quero falar aí então com o Negão do Ouro, que ele andava cheio de ouro. Aí eles falam, quem quer falar? Eu falo, pastor Alberto Brasil. E eles foram perguntando, comunicando de rádio em rádio, até chegar. Ele falou, opa, manda o pastor vir. E eu cheguei lá, falei com ele, Roberto, olha a vida que você tá, rapaz. Sai disso e volta para a igreja. E foi o tempo que nós levamos ele para ficar. Ele falou, pastor, se eu ficar aqui eu morro, se eu ficar aqui eu não consigo sair. Nós pagamos para ele um centro de recuperação, íamos visitá-lo, e este homem ficou recuperado. Só que o irmão resolveu levá-lo para um tal de reteté, e isso trouxe a morte do Roberto. Foi ele que matou? Não foi ele que matou. Mas aqui, como Davi, então, faz este mal de colocar na frente de batalha, Deus aqui fala, ó, pelas mãos então dos filhos de Amon, tu mataste a Urias. Vamos prestar muita atenção nisso. E diz aqui uma palavra no versículo 10, que isso serviu para toda a vida de Davi. Davi morreu levando essa palavra, porque o pecado pode ser perdoado, mas a consequência do pecado, ela vai permanecer na minha vida. Dependendo daquilo que eu peque, você também vai haver uma consequência. Versículo 10 diz, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Deus então declara, olha, a partir de agora, nunca mais a espada vai se apartar da tua casa. O que Deus estava declarando para Davi? Eu não vou te matar, eu estou então te perdoando para que você não morra, mas a partir de agora a tua casa e a tua família, a espada não vai mais se apartar da tua casa a partir de agora para sempre. Nós vamos ver que vão morrer filhos de Davi à espada, vão morrer a tradição, a traição. Vamos ver que o filho, talvez um que ele gostasse mais, Absalão, esse então vai trair o próprio pai, depois ele vai ser morto e Davi vai ficar chorando, né? Ai, meu filho Absalão, ai, meu filho Absalão. Sabe por que o choro de Davi? Porque ele lembrou do que Deus disse, que jamais a espada iria se apartar da casa dele, porque ele foi culpado pelo pecado de adultério, e não só de adultério, mas ter mandado Urias para a morte. Depois acontecem, você vai ver nesse mesmo livro, o que vai acontecer então a partir de agora com Davi. E vem mais coisas, não é só a espada não. A vergonha também vai vir sobre Davi. Vou ler o 10 de novo para você se posicionar. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Prestem muita atenção. Deus está dizendo, assim diz o Senhor. Todas as vezes que um profeta usava essa frase, assim diz o Senhor, era a palavra expressa de Deus, dizendo que algo ia acontecer. Então ele diz, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa, quer dizer, de um parente de Davi, o mal sobre ti,
E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, que era o próprio filho dele, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. O que Davi fez foi em oculto, nem Urias soube o que aconteceu. Urias morreu na sua inocência, porque ele não soube que a mulher o traíra, a mulher da sua paixão, a mulher que ele amara e reservara para ser sua, ele morreu sem saber do adultério. Então, Davi fez aquilo em oculto, mandou que alguém trouxesse as escondidas e ali teve relação. Deus está dizendo aqui que aquilo que ele fez em oculto, Deus faria diante do sol e perante todo Israel iria ver. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Davi reconhece. O coração de Davi era segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia quando pecava. Hoje em dia nós vemos pessoa pecando e procurando acusar alguém do pecado dele. Foi o pastor que me fez pecar, o pastor foi injusto, o pastor fez isso, a pastora fez aquilo, a dirigente de oração fez aquilo. Nós vemos pessoas não reconhecendo os seus erros e não reconhecendo os seus pecados. Davi, olha, eu pequei sim, eu pequei. E então aqui Natã diz: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerá, você não vai morrer. Todavia, porquanto com este feito deste um lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui Natã está falando tudo quanto Deus mandou que ele falasse para Davi. Está falando, porquanto você deu lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem. Aqui as pessoas iam falar, e falar: olha só, tu viu o que Davi fez? Viu o que o pastor fez? Então as pessoas vão blasfemar. As pessoas hoje, pelos escândalos que vemos ali com pastoras, pastores, apóstolos, membros, nós vemos então que as pessoas estão blasfemando. Essa igreja não é séria, é para tirar. Nós vimos aí Crivella ser chamado do pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. E nós vemos aí um inimigo, uma pessoa que é ateu, uma pessoa até que aceita ajuda de outras denominações que buscam o mal, chamar Crivella de o pai da mentira, quando na realidade não é. Então, as pessoas começam a blasfemar contra Deus por minha causa, porque as pessoas veem a Deus por você. Você é o representante de Deus na terra. Você é aquele pela qual vai atrair as pessoas para Deus. Se as pessoas virem coisas boas em mim, você, as pessoas vão permanecer. Mas se virem escândalo, roubo, falcatruas, as pessoas vão sair. Então, aqui a palavra de Deus para ele: também o teu filho que te nasceu certamente morrerá. Aquele filho do adultério, o filho daquela situação de engano, Deus falou: não vai viver este filho que está sendo gerado de Batseba. Esse certamente vai morrer. Versículo 15. Então Natã foi para a sua casa. Aqui a gente vê que Natã foi para a sua casa de um jeito. Davi ficou no seu palácio de outro jeito. Quando um profeta ou uma profetisa entrega a mensagem correta de Deus, ainda que ele sinta, porque o rei era um bom rei, Davi era um bom rei, ele vai para casa tranquilo, ele vai para casa sereno, porque ele disse tudo quanto Deus queria que ele dissesse. Agora, aquele que recebeu a palavra, que era o próprio rei Davi, eu não acredito que ele tenha ficado em um bom estado após receber todas essas palavras contra a vida dele. Então, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi
dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davas ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Os médicos, eles vão ficar preocupados porque eles tentaram fazer com que Davi comesse, bebesse, se levantasse do chão, e Davi não queria de maneira alguma. Durante 7 dias ele ficou prostrado, jejuando, orando, pedindo a Deus que salvasse. Só que Deus já havia dito que por causa daquele pecado, tudo que é gerado do pecado pode parecer bom no momento que está sendo gerado. No momento que Davi teve ali o encontro com Batseba, no momento que eles tiveram a relação sexual, para ele pode ter sido muito bom. Mas o que foi gerado disso foi a morte de Urias, foi o adultério e agora também um grande mal sobre a vida de Davi. Tudo que é gerado do pecado pode parecer bom no início, mas o seu final será trágico. É por isso que o salário do pecado é a morte. Então eu não posso me conformar com o pecado. Eu não posso estar sujeito ao pecado na minha caminhada, porque pode parecer bom o que eu faço agora, mas mais na frente eu vou ver que de nada valeu eu pecar, eu adulterar, eu mentir, eu falsificar, porque Deus, ele está com os olhos dele sobre toda a terra, vendo tudo quanto eu e você estamos fazendo. Então é necessário que nós venhamos atentar para isso. Então os médicos ficaram com medo de falar então para Davi que a criança estava morta, porque ele estava inconsolável enquanto a criança estava viva. E ele falou: o que nós vamos falar para ele? Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse a Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puderam o pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Esse texto é muito importante, é muito interessante. Nós vemos a morte de muitas pessoas, a qual o mundo adora, como vimos agora a morte de Diego Maradona, a qual até uma seita, os adoradores, de Maradona, adorava como se fosse um deus. Pessoas de várias partes do mundo, não só os argentinos, mas tinha a seita do Maradona. E eu vi um jogador brasileiro, se eu não me engano, o Careca, dizendo: olha, ele era uma pessoa tão boa, embora fosse envolvido com drogas, fosse envolvido com tantas outras coisas, ele era uma pessoa tão boa, que agora ele está ao lado de Deus ali, alegre, porque Deus recebeu ele de braços abertos. Coisa nenhuma. Deus vai receber de braços abertos quando eu e você fizermos coisas boas e estivermos dentro da palavra dele. Eu vi até uma querida irmã do nosso ministério falando sobre um pastor do nosso ministério que partiu, e a irmã declarava assim: saudade do pastor, o pastor agora está cantando com Deus lá. Não está cantando com Deus. A palavra fala que nós estamos dormindo no Senhor, não tem ninguém acordado, não tem nenhum cristão que está ao lado de Deus ali, a não ser aqueles que foram arrebatados com vida. Nós vemos Enoque ali e Elias. Esses dois podem estar cantando com o Senhor, mas todos os que morreram estão lá aguardando até o momento em que sejam despertados com o soar da trombeta. Nós temos que entender a palavra de Deus. Ah, não, agora ele está lá abraçado com Deus, agora ele está louvando, coisa nenhuma. Ele está dormindo
para ser despertado para a glória eterna. A palavra de Deus fala para mim e para você isso. Então não posso achar que alguém que morreu hoje já está ao lado do Senhor agora. Alguém que morreu hoje já está no inferno agora. Não. As pessoas vão aguardar o momento do julgamento até que ouça a trombeta tocar, e depois que nós formos arrebatados, aqueles então serão acordados que negligenciaram, desobedeceram por último para acertar as contas com Deus. Então a gente vê, poxa, agora está ao lado do Senhor, está num plano melhor. Está num plano melhor, né? Coisa alguma. Plano melhor está aquele que morreu em Cristo Jesus. Aquele que agora está descansando, e quando acordar, ele verá face a face aquele que nos amou primeiro. Então nunca viemos dizer que quem morreu hoje já está lá junto com Deus, cantando, louvando, glorificando a Deus, porque não está. A pessoa continua dormindo até que seja despertado pelo som da trombeta. Paulo vai escrever sobre isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele vai dizer, então, a trombeta vai soar, e nós que estivemos vivos seremos arrebatados, mas não antes daqueles que morreram em Cristo. Esses irão primeiro, no abrir e fechar de olhos, eles ressuscitarão, e todos nós iremos encontrar nas nuvens com o Senhor. Então é isto que vai acontecer. Eu não posso tentar entender a palavra sem ler, sem meditar a palavra. Então quem morreu agora e morreu em Cristo Jesus continua dormindo. Não tem Maria, não tem José, não tem João, não tem Paulo, não tem Pedro. Ninguém pode interceder por você, já que eles dormem e há uma separação, há um abismo entre nós e eles, a qual ninguém pode transpassar. Só para nós abrirmos o nosso entendimento sobre isso. Vamos continuar então a leitura. E Davi, então, vai comer quando ele tem a notícia de que o filho morreu, o bebê morreu. Ele vai, então, se barbear, trocar de roupa, vai comer, e os servos, os médicos, vão falar, o que tu está fazendo? Enquanto a criança era viva, você jejuou, você não quis tomar banho, você não quis sair do lugar, nós tentamos. Agora que morreu, que era para você estar assim, é o que acontece com quem não tem o entendimento. Por que tantas pessoas morrem e os seus familiares choram e acendem vela e fazem coisa? Porque imaginam que aquela pessoa está lá, ou está uma alma penada, como fala aí, uma assombração. Não existe nada disso. O que existe são demônios, né, que se fazem passar por essas pessoas que não podem mais retornar. Então as pessoas acendem vela, fazem missa, para que ela esteja melhor aonde ela estiver. Não vai acontecer absolutamente nada, porque não tem. E as pessoas continuam chorando. Eu posso continuar chorando por um servo que morreu, por um parente que morreu, mas tendo a certeza que eu vou me encontrar com ele brevemente. E que nós vamos ver de novo aqueles que morreram em Cristo, descansam em Cristo. Então Davi, ele come, ele bebe e fala, olha, vivendo a criança eu orei, vivendo a criança eu me importei com isso, mas agora que morreu, eu vou comer e beber sim, porque eu não posso trazer essa criança de volta para cá. Tudo que eu fizer não dá para trazer de volta. Eu é que tenho que me esforçar, andar dentro da palavra de Deus e de ir para onde ela está, de me encontrar com ela. Vamos conferir isso mais uma vez, lendo a palavra. Versículo 22. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gededias, por amor do Senhor. O segundo filho já não foi mais gerado debaixo do pecado. Esse segundo filho vai ser um dos filhos mais honrados de Davi. Esse vai ser aquele que vai construir o templo do Senhor,
aquele a qual Deus amou, Deus deu sabedoria. Este filho, o primeiro filho de Batseba, esse era filho do pecado. E o que é gerado pelo pecado não dura muito tempo. Versículo de número 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e a tomou a cidade real. E então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Prestem muita atenção no que Joabe vai fazer, no que ele vai falar para Davi. Lembra que no capítulo 11 era o tempo que os reis saíam à guerra e Davi ficou, não foi guerrear. Quem foi? Joabe, junto com seu exército. E nesse tempo que Davi está adulterando, nesse tempo que está gerando ali o filho do pecado, nesse tempo que tudo isso está acontecendo, Joabe está lutando contra Amon. Preste atenção que a guerra não durou menos de 9 meses. Porque foi gerado o filho, nasceu o filho, e depois da morte do filho é que Joabe vai mandar um recado para Davi, dizendo que ele pelejou contra os filhos de Amon e tomou a cidade real. Ele manda mensageiros falar para Davi. Eu tenho que aprender isso com Joabe. Todos nós devemos aprender isso com Joabe. Ele manda mensageiro para Davi e vai dizer: Davi, vem para cá com o restante dos soldados, porque eu já tomei a cidade. A guerra estava ganha. A guerra já havia terminado. Tinha poucos soldados escondidos lá dentro. Então Joabe fala: se eu invadir a cidade, o pessoal vai aclamar o meu nome como quem ganhou essa guerra. E eu não quero essa glória para mim. Eu não quero essa honra para mim. Isso pertence ao rei. Então vem com os soldados e tu vai entrar na cidade e vai tomar a cidade. Aí sim, a glória virá para você. Quantas vezes nós vemos pessoas querendo glória para eles e não dão a glória para Deus? Quantas vezes, olha, é porque eu me esforcei, é porque eu trabalhei que a minha vida está assim, e Deus sabe o que eu faço para estar assim. E muitas vezes essa glória eu estou transferindo para o meu ministério que Deus me deu, para dons que Deus me deu para eu realizar, e eu não estou reconhecendo que isso é de Deus. Joabe aqui, íntegro, ele vai ter então uma posição de mandar buscar o rei para que o rei venha vencer. Havia 10% só do exército de Amon que estava encurralado. Era só Davi chegar, tocar a trombeta e ganhar aquela cidade. Vamos acompanhar. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou contra Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Já estava tomada já. Ele só teve ali a honra de ganhar, porque a guerra quem ganhou foi Joabe, mas Joabe não trouxe essa glória para ele. Eu tenho que aprender com isso, que o que se eu impus as mãos sobre alguém foi curado, não foi porque o Alberto é santo. Se você orou por alguém e a pessoa recebeu uma bênção, não é porque você, mas é porque Deus operou. Então transfira toda a glória a quem é devido para Deus, porque ele não divide a glória dele com outrem. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nelas pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Por causa desse versículo 30, eu uma vez, eu estava no ministério de Bento Ribeiro, na IBD, e um pastor estava dando aula para a nossa classe, e ele dizendo sobre isso, aqui era o texto, era esse, dizendo que Davi tirou a coroa da cabeça do rei, e que era de um peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedra preciosa, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito despojo. E eu disse para o professor ali, falei: professor, deixa eu falar uma coisa, eu não creio
que essa coroa fosse posta na cabeça de Davi. Essa coroa deve ter tido alguma coisa no trono de Davi, acima do trono de Davi, a qual pendurou-se essa coroa, porque ela devia estar pendurada também lá no trono do outro rei, porque um talento de ouro pesa aproximadamente 34,7 kg. Imagine alguém colocar uma coroa de 34,7 kg sobre a sua cabeça, botar e andar com aquilo como se fosse algo natural. Não daria para ele andar. Então, eu creio que ele foi feito assim, alguma coisa. E o professor quase acabou comigo ali no meio da classe, né? Ele disse, não é nada disso, tá falando besteira e tal. Eu falei, tudo bem, tá bom então. E como lá tinha, ali quando terminava, eram 40 minutos de EBD e mais 20 minutos para que alguém, um outro pastor, trouxesse ali a explicação, né, a conclusão, o resumo, melhor dizendo, daquela lição. E o pastor que trouxe era um professor de seminário, um que tinha um grande gabarito, e ele disse assim, olha, essa coroa não foi posta sobre a cabeça de Davi, porque um talento de ouro pesa 34,7 kg, não teria como. E o professor olhou para mim, o pastor, a classe olhou para mim, eu fiquei quieto e falei, glória seja dada ao nome do Senhor. Porque se você estudar a palavra, se você estudar a história, você vai ver que as coisas são realmente assim. E então o professor ali falou, olha, é verdade, Paulinho era da mesma classe do que eu, né, o Paulinho Augusto, ele era da mesma classe que eu lá na IBD durante muito tempo, e então ali eu fui criticado porque eu disse que não daria para colocar uma coroa de 34,7 kg sobre a cabeça, e foi exatamente isso que o professor do seminário explicou, que havia tipo uma marquisezinha, alguma coisa em cima do trono, e essa coroa era colocada ali sobre a cabeça de Davi, não sob, né? Não sobre, né? Sob a cabeça de Davi. Então nós vemos que aconteceu assim, essa coroa foi trazida e colocada então ali sobre a cabeça de Davi. E trazendo o povo o que havia nela, pôs as serras e as talhadeiras de ferro e aos machados de ferro e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Levaram grandes despojos, mas essa atitude de Joabe, o general de Davi, de não querer receber a honra e mandar chamar Davi para ganhar uma guerra que já estava ganha, mas ele não queria levar a honra. Amém? Nós vamos agora, então, terminamos o capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos entrar no momento de oração. Nesse momento, eu quero estar orando por você. Amanhã, querendo o bom Deus, nós estaremos, então, lendo o capítulo de número 13 do segundo livro do profeta Samuel. Eu convido a você para entrar no meu canal do YouTube, se inscreva, dá um joinha ali e você compartilhe, porque o YouTube, ele mesmo indica os vídeos que eles acham que tem um bom conteúdo. Então eles indicam para que outras pessoas venham participar, venham ver. E se você fizer isso, você vai estar colaborando com a obra missionária. Não quero ganhar dinheiro algum, mas eu quero ganhar almas para Jesus Cristo. Eu quero que essas almas sejam alcançadas por Jesus Cristo. Então, meu amado, minha amada, eu te peço, entre lá no meu canal do YouTube, se inscreva e compartilhe. Coloque também o seu comentário para que Deus venha abençoar. Amém? Vamos então agora falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai bendito, amado e querido, em nome de Jesus, eu quero, Pai amado, colocar perante a Ti a vida do Teu servo Paulinho Ferreira, a vida da sua esposa, pastora Jaqueline Velasco, Wallace, toda a parentela do Paulinho, toda a parentela da pastora Jaqueline, a saúde dos Teus servos, Pai, as necessidades do Teu servo, Pai, entra com um grande mover e opera o Teu milagre. Toma também a missionária Genilda Oliveira,
a saúde da tua serva, Pai, as finanças, a família, Pai, liberta a sua mãe, liberta suas irmãs, o seu irmão, liberta os sobrinhos, liberta o David, a Adriana, a Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge. Faça uma obra, Pai, em toda a família da tua serva Genilda. Abençoa a Rosane Oliveira. Ó Pai amado, pelo aniversário, te agradeço que tu concedeu mais um ano de vida à tua serva, Pai, dessa semana. Sê com ela guardando e livrando de todo mal. Abençoa a Silvandira, meu Pai. Toma os filhos, toma em tuas mãos, meu Pai, sua parentela, sua saúde. Trabalha, meu Pai, na vida da tua serva. Abençoa, Pai, te peço também teu servo Paulo Augusto, visita ele. Visita seu irmão, a sua irmã lá em Portugal. Pai amado, toda a parentela, a saúde, a vida espiritual do teu servo Paulo Augusto eu coloco diante de ti. Abençoa, Pai, eu te peço, Senhor meu Pai. Ó Deus amado, ó Deus, cada um daqueles que estão conosco, meu Pai amado, Senhor, nesta noite, aqueles que nos têm pedido oração. Visita a tua serva Ângela de Olaria, toda a sua parentela, o trabalho das mãos, ao povo ali de Guapiara, meu Pai, no interior de São Paulo. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa o pastor Messias, a pastora Vaninha, lá no Rio Grande do Sul, o pastor Pacífico, a pastora Márcia, toda a sua parentela eu coloco em tuas mãos. Abençoa também, Pai, o teu servo Waltenberg Lima, a sua esposa, o seu casamento, os seus filhos, Pai, o seu trabalho, a sua vida espiritual. Toma também, Pai, o meu amigo Isaac dos Correios. Entra com teu poder, meu Pai, na vida do Isaac, fortaleça ele, restaura a sua vida espiritual, ministerial. Toma também, meu Pai, a Ana Paula, sua esposa, restaura o casamento, traga em paz e em segurança para o Brasil. Toma a Fernandinha, toma o Samuel, o Mateus, toma, Pai amado, a Gabi. Faça uma obra também na vida da Caixa, Pai amado. A vida, Pai, do teu servo Isaac eu coloco perante a ti. Abençoa também, eu te peço, a tua serva Eunice Enoque, Pai. Toma o Luiz, seu esposo, liberta e salva. Toma a Natália, da graça, da sabedoria. Toma a Sarinha, toma seus avós. A tua serva Maria Aparecida e toda a sua família. Abençoa a irmã Adélia, meu Pai. Visita ela, irmã Gilvan. Toda a família dos teus servos colocamos perante a ti. Abençoa também, Pai, a tua serva Thelma Fonseca Pereira. Toma a saúde da Thelma, Pai. Visita a sua mãe, liberta, salva, liberta o Edson, liberta a irmã da Thelma, os irmãos. Toma os filhos e filhas, meu Pai, genro e nora, os netos, Pai amado Senhor, a mãe da Paula, cura, liberta, salva. Toma, Pai amado, a diaconisa Célia Regina, visita ela, visita, meu Pai amado Alberto, liberta, salva, liberta a filha, liberta o filho, toma as netas, toda a parentela da Célia, eu coloco diante de ti. Abençoa também tua serva Aldete Justo, Pai. Sê com Aldete, meu Pai, guarda os filhos e filhas, genro e nora, os netos, bisneto, a tia Nazaré, toda a parentela, meu Pai, da tua serva, Pai Odete. Visita também tua serva, Pai Lindinha, ali em Niterói. Dá saúde à tua serva. Visita, meu Pai, o Derico, liberta, salva. Liberta o Vitor, a Paloma, toma a Bia, toma a Laurinha, guarda essa família. Esconda no teu secreto, meu Pai. Toma toda a descendência, Pai, da tua serva Cecília, que já descansa em ti. Os de perto, os de longe, salva, salva o Zeca, Pai. A sua família, toma Lia, Luiz, toda a parentela. Visita o povo ali em Cambuci, meu Pai. A tua serva Ruth, o Berti, meu Pai amado, toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre, guarda essa família. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a Rosana, a sua filhinha, o Álamo, Pai, aquela causa na justiça da vitória. Toma Dona Tetê, toma seu Vanderlei. Visita, Pai, o Luciano, a sua mãe e o seu irmão, meu Pai. Toma o Diego, toda a sua parentela, meu Pai. Faça o teu mover. Toma também, meu Pai amado, a Elaine, a vida do Heitor, meu Pai. Muda o futuro daquele adolescente. Toma Nelza, toma Dalto, toma Aline, Luano, o esposo, Pai. Faça uma obra, liberta Michele, salva Michele, salva, Pai, seu pai. Toma os filhos, toma também, Pai, Sirlene, o Pitã.
trabalha nesta família, meu Pai, vai abençoando também a Tininho, Natan, sua irmã, toma em tuas mãos ali, meu Pai, seu Adalto, visita a Aline, o seu irmão, meu Pai, guarda essa família, liberta o Renato, a Tandara, toma, Pai amado, o Senhor da Glória, toda essa família, a cidade de Cambuci colocamos diante de Ti, abençoa, meu Pai amado, a vida da tua serva Elaine Alves, visita ela, toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, a vida, meu Pai amado, do seu esposo, toma Zé Carlos, toma seu José, traga, Pai, de volta à tua casa, toma Sebastiana, toma Gabi, toma Giovana, André, liberta essa família, meu Pai. Toma o J. Alexandre, visita o teu servo, a sua esposa, a sua parentela, visita também Vera Borges, meu Pai, toda a sua parentela, a tua serva Angélica, de Tomazinho, meu Pai, da Vitória, a tua filha, toma o esposo, toma o filho, toma a Mara de São Mateus, Pai, visita a Mara, a saúde da Mara, toma o Tian, toma a sua esposa, toma o filho, toma o Robinho, liberta, toma a Graça, meu Pai amado, faça o teu mover na vida da Graça, dos seus filhos, toma a mãe Cleusa no Vale da Simpatia, toma, Pai, mamãe Luzia, toda a sua parentela, o evangelista Luiz Mota, meu Pai, a Rádio ID, cada comunicador, cada ouvinte, toma a Rádio Continental, meu Pai, o meu trabalho nessas rádios, a vida da Daniele Ribeiro, seu esposo, sua filha, toma a saúde do irmão Antônio, meu Pai, da Continental. Oh, Deus amado, o teu servo não tem podido andar, está tendo dificuldade, ajuda o irmão Antônio, ajuda, meu Pai, a sua esposa, meu Pai amado, visita, Pai, os filhos, Pai, os netos, toda a parentela, a saúde do teu servo Antônio, Pai. Toma em tuas mãos, Pai, teu servo Cláudio, tua serva Monique, Pai amado, o casamento, a saúde deles, o Ian Lucas, meu Pai, o Joãozinho, toma o Eric, Pai amado, Senhor, meu Pai, toma o Tiago, Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Monique, visita, meu Pai amado, Senhor Jacira, o Mário, trabalha na vida do Mário, a sua parentela, toma também a missionária Tânia Cristina, Pai, a sua saúde, meu Pai, dá saúde à tua serva, toma Alberto, faça uma obra na vida, meu Pai, do Alexander, libertando, liberta o Luiz Alberto, liberta a Débora, Pai, guarda o pequeno Douglas, toma Tamires, fortaleça Tamires na tua presença, toma o Lucas, Pai, abençoa, meu Pai, converta cada dia mais o coração dele a ti, liberta o seu pai, liberta a sua mãe, os seus avós, toma em tuas mãos os preparativos para o casamento, ajuda eles, Pai, toma também o pastor Rosimar, a pastora Ângela, lá em Guaçuí, no Espírito Santo, na nossa base missionária. Dá saúde ao Rosemar, Senhor. Dá saúde à Ângela, guarda eles de toda enfermidade, de pandemia, toda a parentela do Rosemar, toda a parentela da Ângela, as crianças ali no Horto Florestal, os adolescentes, os jovens. Liberta o povo naquele lugar, aumenta, multiplica o número dos salvos, Pai. Toma também, meu Pai amado, o Senhor pastor Jorge de Sabarreto, a saúde do teu servo, visita, meu Pai amado, Edna, pastor Ângelo Barreto, Pai, toma essa família em tuas mãos e trabalha, abençoa a Liliane, meu Pai, cura a Liliane, repreenda todo o mal contra a saúde da Liliane, visita, meu Pai amado, o Senhor, meu Pai Raimundo, toda a parentela dele, da Liliane, salva, liberta, toma a tua serva Eunice, o filho da Eunice, a nora, o neto, a Josenice, guarda essa família, liberta o diácono Gilson, traga de volta a tua casa, faça o teu mover na vida dele, Pai. Toma também o diácono Arlindo, a família, a subcongregação ali na Rua dos Diamantes, prospera. Toma a Rosângela, Pai, toda a sua família. Pai, desperta a Jussara, toma os filhos, toma os netos, a vida da Jamile, do Miguel, guarda. Toma, Deus, também a vida, meu Pai, da tua serva Márcia, a saúde da Márcia, liberta o seu esposo, toma seu Heitor, meu Pai, também, guarda essa família, toma a Luci Lisboa, trabalha na saúde da Luci, no relacionamento, toma Edilson, Pai amado, ó Deus, entra com o teu poder, o teu agir, visita também, Pai, a minha cunhada Nina, a saúde da Nina, meu Pai amado, dá saúde a ela, liberta o Juscelino, liberta, Pai, a Raquel, toma a Nininha, liberta a Renata, toma o Vitinho,
Liberta o Oladi, liberta a Vera, liberta, Pai amado, Senhor, o Diego, a Diane, as filhas, o Mateus, o Tiago. Toma essas vidas em tuas mãos, liberta o Laci, liberta, meu Pai, o Yuri, liberta, meu Pai amado, Senhor, Maria Eduarda, quebra esse jugo sobre a vida dela, meu Pai. Toma toda essa família em tuas mãos. Entrego, meu Pai amado, Senhor, tua serva Kelly Laureano. Abençoa a saúde da Kelly, liberta o Niltinho, traga ele de volta à tua casa, meu Pai, converta o coração dele. Toma, Pai amado, Pai querido, a vida, meu Pai amado, de Dona Creuza, mãe da tua serva. Toma Juan, meu Pai amado, toma em tuas mãos o Pedrinho. Toma, Pai, o Alan, toma a Jaqueline, toda a família Laureano. Colocamos diante de ti. Abençoa também a tua serva Edna Maria, a saúde da tua serva, Pai, toda a sua parentela. Liberta Edilane, liberta o Viana, liberta a Jade, a Lívia, liberta o Felipe, o filho do Viana, liberta os irmãos. Toma essa família em tuas mãos. Toma a autoescola Lipe, prospera, meu Pai, cada funcionário, as contas, os compromissos, Pai, dos teus servos. Toma também a tua serva Margarida Pacheco, abençoa, dá saúde à tua filha, visita o esposo, visita o Rogério, visita o Tiago. Pai amado, toda a parentela da tua serva Margarida colocamos diante de ti. Toma também, Pai, a Janaína da Praça Seca. Pai, liberta, salva. Toma a Dona Dirce, faça uma obra. Toma também a Vanita, meu Pai, faça um milagre na vida da Vanita. Toma, Pai amado, o Senhor Laura, a família. Toma Antônio Geraldo. Vai trabalhando, meu Pai amado, Senhor, em toda essa família, repreendendo, meu Pai, todo e qualquer mal. Senhor, entregamos em tuas mãos, meu Pai, nesta noite de clamor, nessa noite de oração, meu Pai amado. Ó Deus amado, a cidade do Rio de Janeiro. Toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, o futuro do Rio de Janeiro, meu Pai, livra de corrupção, de todo e qualquer mal. Toma cada estado brasileiro, meu Pai. Toma o nosso presidente, meu Pai, faça uma obra na vida dele, na vida da primeira-dama. Toma os ministros, Pai, todas as nossas autoridades constituídas, meu Pai, colocamos diante de ti. Repreenda, meu Pai, o retorno da Covid-19, visita aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas, cura, meu Pai, por amor a ti mesmo. Toma em tuas mãos, Pai, nós colocamos perante a ti o Ministério Árvore da Vida, cada obreiro, cada membro, cada congregado, a vida da Gleice. Liberta Gleice, liberta seus filhos. Toma, Pai amado, Senhor meu Deus, a vida da Luciane, meu Pai, nossa vizinha. Liberta o seu esposo, o seu filho, a sua parentela. Visita, meu Pai amado, a cada um daqueles que estão conosco através da internet, meu Pai. Vai operando o teu milagre, fica conosco. É a oração que eu faço, agradecida a ti pela viagem da Larissa, pela chegada dela, pela estadia que vai estar conosco, Pai. Abençoa, guarda e livra de todo e qualquer mal. É a oração que eu faço, agradecida a ti por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de essa live e amanhã, querendo o bom Deus, a partir então das 19 horas, estaremos aqui com a live de ensino da Palavra de Deus, capítulo 13 do segundo livro do profeta Samuel. Compartilhe, entre no meu canal do YouTube, ali dê também o seu joinha, se inscreva e faça a obra missionária. Cada vídeo desse que você compartilhar, tanto no Facebook como também no YouTube, no meu canal, você vai estar colaborando para a obra de Deus. Um grande abraço a todos, Paulo Augusto, pastora Jaqueline, a todos que estão conosco. Nós vamos à bênção apostólica e estaremos encerrando então esta live na noite de hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja?
Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.